Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alexandro com Prof. Matemática com mais um vídeo para vocês. Nesta aula vamos ver forma canônica da função quadrática, uma outra maneira de representar a função. Então não perca essa aula, fica comigo até o final. Vamos ver agora uma outra maneira de representar a função quadrática, chamada forma canônica. Mas antes, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo, que é importante para outras pessoas terem acesso, ok? Primeiramente, vamos fazer uma análise gráfica de funções quadráticas utilizando o GeoGebra para melhor compreensão. Temos aqui somente a janela de visualização do GeoGebra, esta parte quadriculada, na realidade está com a malha quadriculada, a função f de x igual a x ao quadrado e sua representação gráfica. O ponto em vermelho pertence ao gráfico, está sobre a origem e é o que chamamos de vértice, representa o vértice da parábola. O eixo y está sendo aqui o eixo de simetria da parábola, divide em duas partes simétricas. Vamos fazer uma análise aqui dinâmica do gráfico, observando a fórmula. Transladando horizontalmente a parábola, veja que o eixo de simetria passa pela abscissa 2. O menor valor da função é 0, certo? E vai acontecer quando x for igual a 2, justamente aonde o eixo de simetria passa. Transladando novamente o gráfico, agora o eixo de simetria passa pela abscissa 5, o menor valor continua sendo 0 e vai acontecer quando x for igual a 5. Veja que o eixo de simetria passa pela abscissa 5. Transladando verticalmente, subindo aqui 3 unidades. Observe a função aqui, a fórmula. Observando aqui o gráfico, o menor valor aqui para a função é 3. Veja aqui o valor 3 aqui, adicionando, tá certo? E vai acontecer quando x for igual a 5. O eixo de simetria aqui ainda está passando pela abscissa 5. Transladando horizontalmente para o lado esquerdo, vou descer aqui até menos 2. Agora, o menor valor para esta função aqui é menos 2. E isso vai acontecer quando x for igual a menos 6. Veja que o eixo de simetria aqui, ele intersecta a abscissa menos 6. Ok? Outro exemplo. Agora, a função f de x igual a menos 2x elevado ao quadrado. Observe que o vértice está sobre a origem, certo? E fazendo a mesma forma que foi feito para o outro gráfico, transladando horizontalmente, veja, aqui eu vou dizer agora não o menor, mas sim o maior valor para esta função, pois o gráfico agora está voltado para baixo. Assim, o maior valor para esta função é 0. Ou seja, e ele vai acontecer quando x for igual a 3, pois o eixo de simetria ele passa pela abscissa 3, certo? Subindo 2 unidades, ou seja, transladando verticalmente. Observe que a fórmula agora é essa daqui, tá certo? E o maior valor para esta função aqui é 2. E vai acontecer quando x for igual a 3, certo? Transladando agora horizontalmente para o lado esquerdo e subindo mais um pouquinho.
subir 4 unidades. O maior valor agora para esta função, que vocês estão vendo agora, é 4. E vai acontecer quando x for igual a menos 3, certo? Isso porque o eixo de simetria passa pela abscissa menos 3, tá ok? Então, fórmulas como a que vocês viram agora estão na forma canônica. É uma forma mais fácil de se analisar a função e seu gráfico, beleza? Vamos agora ver como colocar uma função quadrática na forma canônica. Aqui nós temos o caso particular, f de x igual a 2x ao quadrado mais 12x mais 7, e o caso geral. Então, vou colocar aqui, na forma canônica, o caso particular. Primeiro, vamos fatorar aqui os dois primeiros termos. Ou seja, colocar em evidência o fator comum, o número que está acompanhado aqui do x ao quadrado. Tá ok? Assim vai ficar 2, a parêntese, x ao quadrado mais 6x, fechei o parênteses aqui, mais 7. Sempre será dessa forma. Primeiro, fatore os dois primeiros termos, observando o valor que está acompanhado do x ao quadrado. No caso aqui foi 2, eu coloquei em evidência 2. Se fosse 5, colocaria em evidência 5, certo? Dos dois primeiros termos. Agora aqui, em seguida, vamos fazer o quê? Precisamos ter aqui, entre parênteses, um trinômio quadrado perfeito. Vamos recorrer agora ao que nós chamamos método de completar quadrados. Vamos ter que aqui utilizar a primeira regra dos produtos notáveis para ter um trinômio quadrado perfeito aqui entre parênteses, né? Vou colocar aqui x ao quadrado mais 6x mais o número, né, que precisamos somar para que tenha um trinômio quadrado perfeito. Aqui nós vamos utilizar a primeira regra dos produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos. Ou seja, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Aqui vamos identificar o primeiro e o segundo termo para saber qual é o número que precisamos somar. E aqui é fácil identificar o primeiro termo, que aqui está x ao quadrado, né? O quadrado do primeiro termo. Aqui é x. Então, o primeiro termo é x. Vou colocar aqui entre parênteses para facilitar, que é a visualização. Bom, mais 2 vezes o produto do primeiro, 2 vezes x vezes o segundo, né? Então, o produto do primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes quanto que vai dar 6x? Fácil. 3. Então, aqui, o primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Vou colocar aqui 3. Concluindo aqui a regra, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Primeiro é x, o segundo é 3, não, mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, aqui o resultado é 9. Beleza? Bom, agora vamos somar 9 e subtrair também 9, certo? Vai ficar assim. 2, a parêntese, x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 9, certo? Devemos fazer dessa forma, né? Para aplicar o método de completar quadrados. Fechou parênteses aqui, vai ficar mais 7. Pronto. Agora, essa expressão, o trinômio quadrado perfeito que está entre parênteses aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9, essa expressão aqui eu vou colocar na forma fatorada, como está aqui, ó, x mais 3 ao quadrado. O 2 tem que multiplicar os termos que estão aqui dentro, entre parênteses, né? Então aqui vai ficar 2, no lugar do x ao quadrado mais 6x mais 9, vou colocar x mais 3 elevado ao quadrado. X mais 3 ao quadrado, certo? O 2 tem que multiplicar agora menos 9. Vai ficar
2 vezes menos 9, menos 18, tá certo? Mais 7. Simplificando aqui esses dois valores aqui, vai ficar assim. 2x mais 3 ao quadrado, menos 18, mais 7, vai ficar menos 11. Dando destaque aqui, ó, a forma canônica da função é 2x mais 3 ao quadrado, menos 11. Certo? Tranquilo? Agora vamos para o caso geral. Vamos agora colocar na forma canônica o caso geral. Primeiro aqui, colocar em evidência o A, né? Nos dois primeiros termos aqui. O ax ao quadrado mais bx. Vai ficar assim. F de x igual a, aqui abrindo parênteses, coloca x ao quadrado, mais, note que aqui não tem o a, mas escrevemos assim, bx dividido por a. Pronto, foi fatorado. Veja que pegando a vezes os termos que estão aqui dentro dos parênteses, vai ficar assim, a vezes x ao quadrado dá ax ao quadrado, e a vezes bx sobre a vai dar abx dividido por a, que dá bx. Ok? Mais c. Bom, vou ter que colocar aqui, né, um trinômio quadrado perfeito entre parênteses, né? Vamos aqui fazer da mesma forma que foi feito no caso particular. Só que eu vou fazer direto, tá certo? Aqui vai ser aplicado a primeira regra dos produtos notáveis para completar quadrados, ok? Vamos ter assim, aqui abrindo parênteses, vamos ter o quadrado do primeiro termo, eu sei que é x aqui, ó, x elevado ao quadrado, mais duas vezes, ou seja, aplicando a regra dos produtos notáveis, né, o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. Só vou mudar a ordem. Agora eu vou colocar o segundo pelo primeiro, tá bom? Então, duas vezes. Observe que aqui não tem 2, para não alterar, vou escrever assim. B dividido por 2A vezes x. Beleza? Então aqui, duas vezes o primeiro aqui, no caso o segundo, né, que é B sobre 2A, vezes x. Então, o primeiro é x, o segundo aqui é b sobre 2a. Mais o quadrado do segundo, que é b sobre 2a. Lembrando que eu só fiz mudar a ordem. Seria duas vezes x vezes b sobre 2a. Tá ok? Então, o quadrado do segundo, que é b sobre 2a, ao quadrado. Então, vai ficar b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Certo? Aqui vai ficar menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Precisamos fazer esta soma para, né, não alcançar. Soma e subtrai é o artifício que se utiliza, né? Um método de completar quadrados, nesse caso aqui. Mais c. Pronto. Agora, o trinômio quadrado perfeito, que é esses três primeiros termos aqui, que está entre parênteses, então vai ser colocado na forma fatorada, como aconteceu aqui no caso particular. Tinha aqui x ao quadrado mais 6x mais 9, foi colocado na forma fatorada, x mais 3 ao quadrado. Então aqui, como eu sei que o primeiro termo é x e o segundo termo é b sobre 2a, vai ficar assim. A vai ter que multiplicar os termos que estão dentro entre parênteses, né? Melhor dizendo. Então o primeiro termo é x mais b dividido por 2a, que é elevado ao quadrado. A vai multiplicar menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Basicamente, eu vou cancelar o expoente, né, do a. E assim, vamos ter b ao quadrado dividido por 4a mais c. Certo? Bom, vamos aqui somar.
esses dois termos aqui que estão fora, né, que não estão entre parênteses, vai ficar menos b ao quadrado dividido por 4a mais c. E aqui nós vamos ter, ó, a x mais b dividido por 2a elevado aqui ao quadrado. Bom, vou multiplicar e dividir o c por 4a, pois aqui, ó, no denominador é 4a. Vai ficar assim, ó, mais, eu vou somar, ó, fazendo o cálculo direto, vamos ter menos b ao quadrado mais 4ac. Veja que vai ser 4a como denominador comum. E assim eu posso escrever um só. Vai ficar assim, dividido por 4a. Certo? Colocando aqui em evidência, ou seja, o sinal de menos, podemos escrever a expressão dessa forma. A x mais b dividido por 2a ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Então, essa expressão pode ser escrita dessa maneira. E b ao quadrado menos 4ac, ele pode ser representado pela letra grega delta. E aqui a gente pode concluir a forma canônica da função assim. Ax mais b dividido por 2a, que é elevado ao quadrado, menos delta, que dividido por 4a. E aqui, esta aqui é a forma canônica da função quadrática, né? Esse caso geral aqui. Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Valeu!